Então, mais uma vez, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão acompanhando e também pedir, né, que você já esteja aí convidando, né, as pessoas do seu relacionamento para que estejam acompanhando conosco o estudo da Palavra de Deus. Amém? Que Deus colocou no meu coração para estarmos meditando nesta noite é relacionamentos. Relacionamentos. Este é o tema que Deus colocou no meu coração para que estejamos meditando. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia, glórias a Deus. E o Senhor, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. O Senhor disse em Gênesis capítulo 2 e o versículo 18. Deus, Ele não criou o homem para viver isolado, para viver solitário. Deus não criou o homem para viver só. Glória a Deus. Aleluia. E nós sabemos, então, que Deus criou o homem para viver com outras pessoas, né? Para viver em comunhão, para viver em união com outras pessoas. E a vida, irmãos, é relacionamento. A vida é relacionamento. Glórias a Deus. Nós fomos feitos para nos relacionar. Nós fomos feitos para nos relacionar. Nós não fomos feitos para vivermos isolados. Aleluia. Também nós fomos feitos com a capacidade de escolher. Glórias a Deus. Deus nos deu essa capacidade. Aleluia. Se nós não estamos vivendo da forma como Deus quer que nós vivamos, assim como é o propósito dele, Ele nos deu a capacidade de escolher mudar. Glórias a Deus. Mudar para vivermos conforme a sua vontade. Deus nos deu a capacidade de escolher. Que nós possamos escolher aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. E nós também fomos feitos para assumirmos responsabilidades por nós mesmos. Essas escolhas trazem consequências. Então nós fomos feitos para assumirmos as consequências das nossas decisões, das nossas escolhas, para assumirmos a responsabilidade de tudo aquilo que nós decidimos fazer. Amém? Glória a Deus. Então que nós tenhamos uma vida em comunhão. Em comunhão. Que saibamos nos relacionar. Aleluia. Porque foi assim que Deus nos fez. Com esse objetivo. Amém, igreja? E nos dias de hoje, nós vemos várias crises de relacionamento. Vemos várias crises de relacionamento. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Nós vemos amizades de uma vida se tornando amargas. De repente, pessoas que cresceram juntas, que sempre foram amigos, por um motivo banal, desfazem aquela amizade de anos, né? Se tornam amargas. Nós vemos isso acontecer. Nós vemos adolescentes solitários, vivendo no seu mundo isolado, não se comunicando com mais ninguém. Nós vemos isso acontecer. Nós vemos companheiros de trabalho entrando em conflito, brigando entre eles, prejudicando o ambiente de trabalho. Aquele lugar que deveria ser um lugar de paz, de harmonia, porque se passa muito tempo das nossas vidas no ambiente de trabalho, não é? Então imagine um ambiente de trabalho desagradável, porque houve um desentendimento, houve uma briga, houve um conflito. Isso vai prejudicar aquele ambiente, que era para ser um ambiente de paz. Nós vemos isso acontecer. Nós vemos namorados que rompem a relação por falta de entendimento. Às vezes algo que aconteceu, que entristeceu uma ou a outra pessoa, não houve a liberação do perdão e aquela relação é rompida sem que devesse ser dessa forma, né? Porque não houve entendimento, não houve diálogo.
nós vemos recém-casados já tendo uma primeira briga, desentendimentos. Nós vemos isso acontecer. Nós vemos irmãos adultos que deixam de se falar durante anos. Irmãos, sangue do sangue, porque houve uma crise, um desentendimento e se deixam de falar. Irmãos adultos, por qualquer coisa, deixam-se de falar um com o outro. Nós vemos casamentos de muitos anos acabando em divórcio. Aquilo que Deus uniu, que seria para a vida toda, por causa de desentendimentos, falta de perdão, acabam em divórcio. E muitas dessas crises, elas acontecem por sentimento de ressentimento, né? Falta de perdão, por muitas vezes sentimento de rebeldia. Por quê? Porque são muitas das vezes pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ou muitas vezes pessoas que conhecem, mas não praticam aquilo que diz a palavra de Deus. E isso causa essas crises de relacionamento. Louvado seja Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 2, e o versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Glórias a Deus, glórias a Deus. Deus, ele chamou Ezequiel e disse: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então, ele começou a falar com Ezequiel e disse para ele: filho do homem, eu te enviarei aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim. E Deus falou para ele, para Ezequiel, que ele, Ezequiel, iria levar uma mensagem para eles, para aquele povo rebelde. E Deus disse: você vai falar, quer eles ouçam ou quer eles deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Mas você vai falar e eles vão saber que no meio deles esteve um profeta. Glória a Deus, glória a Deus. Deus falou então para Ezequiel que ele ia mandar Ezequiel para aquele povo que era um povo rebelde. Aleluia. Era um povo que não estava mais tendo um bom relacionamento com Deus. E Deus disse que iria então enviar Ezequiel para levar uma mensagem de correção para eles. E quer eles ouçam ou deixem de ouvir, Ezequiel iria dizer tudo aquilo que Deus falou para ele. Glória a Deus. Deus disse: você vai para esse povo de coração duro levar a minha mensagem. E Deus disse para ele: Ezequiel, ouve o que te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Glória a Deus. Aleluia. Ele estava falando: Ezequiel, não seja rebelde como eles, que não querem me ouvir, que não querem me obedecer. Faça o que eu estou mandando você fazer. Glórias a Deus. Come o que eu estou te entregando. Aleluia. E Ezequiel disse que, depois disso, ele viu uma mão sendo estendida para ele e havia nela um rolo de um livro, que era a palavra de Deus. E ele disse que ele abriu aquele rolo, né? E ele começou a se alimentar da palavra de Deus. E ele disse que aquilo que ele estava se alimentando, na boca dele era doce como mel. A palavra de Deus, ela é doce como mel. Aleluia.
ainda que seja uma palavra de repreensão, que nós recebamos essa repreensão como uma prova do amor de Deus para conosco, porque Ele quer nos corrigir. Então tudo que Deus nos fala é doce como mel. Que possamos então nos alimentar da palavra de Deus. Não sejamos rebeldes ao que Ele nos diz. Glória a Deus, glória a Deus. E quando as pessoas, elas então entendem, ouvem e obedecem o que Deus diz, muitos dos conflitos, eles podem ser evitados. Muitos dos conflitos que causam todas essas situações que nós colocamos nesses exemplos, podem ser evitados se as pessoas estiverem ouvindo o que Deus fala nos seus corações, nas suas mentes. Aleluia! Todas essas situações que nós mencionamos aqui, de crise de relacionamento, podem ser evitadas. Então que nós que conhecemos a palavra de Deus, não apenas conheçamos, mas também pratiquemos aquilo que Deus nos fala na sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. E um dado aqui, importante. 90% da arte de viver bem consiste em se dar bem com pessoas que você não gosta. Aleluia. Olha isso. 90% da arte de viver bem consiste em se dar bem com pessoas que você não gosta. Olha o que Deus falou, Jesus falou em Mateus capítulo 5 e o versículo 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Glórias a Deus, glórias a Deus. Jesus, no Sermão do Monte, ele estava instruindo, que nós não podemos apenas amar aqueles que nos amam. Glórias a Deus. Nós temos que ter um bom relacionamento com todas as pessoas. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Ele disse que nós precisamos amar os nossos inimigos, bendizer aqueles que nos maldizem, fazer bem para aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem, para que nós possamos ser filhos do nosso Pai que está no céu. Então nós temos que ter um bom relacionamento com todas as pessoas. Até com aquelas pessoas de quem você não gosta. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar então sobre qualidades de um relacionamento saudável. Relacionamentos, eles não são uma opção. Nós vimos no início aqui do estudo que Deus ele não criou o homem para viver só. Relacionamentos não são uma opção, são uma necessidade de todo ser humano que Deus criou. Aleluia. Glória a Deus. Eu e você fomos feitos para 3 tipos de relacionamento. Relacionamento com Deus, relacionamento com os outros, relacionamento com você mesmo. Amém? Nós somos feitos para 3 tipos de relacionamento. Amém? Vamos ver o que Jesus falou também em Mateus capítulo 22 e o versículo 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Jesus já estava respondendo a um doutor da lei que perguntou para ele: mestre, qual é o grande mandamento? Um doutor da lei fez essa pergunta para ele. Jesus então deu essa resposta. Glórias a Deus. Então nós vemos que
fomos feitos para 3 tipos de relacionamento: com Deus, com os outros e com você mesmo. Amarás a teu Deus com toda a tua força, com todo o teu pensamento. Amar ao teu próximo, que são os outros, como a ti mesmo. Amém? Fomos feitos para 3 tipos de relacionamento, e esses 3 relacionamentos, eles precisam estar equilibrados. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os outros e conosco mesmo. Precisa haver um equilíbrio nesses 3 relacionamentos. Eu vou então falar sobre cada um deles, começando com o nosso relacionamento com Deus. Aleluia. Vamos então falar sobre o nosso relacionamento com Deus. Nós lemos, Jesus nos ensinando em Mateus capítulo 22, e os versículos 37 e 38, que o grande e primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus. Jesus falou, este é o primeiro e grande mandamento. Então, o que vem primeiro? Deus. Assim Jesus falou. O primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus. O que vem primeiro? Deus. A vontade de Deus é a mais importante. E eu preciso saber, então, o que Deus quer me ensinar. Deus nos chama para um relacionamento de pai e filho. Um relacionamento com intimidade. Pois qual é o pai que não quer ver o filho bem? Qual é o pai que não ama o seu filho, querendo ver o seu filho bem? Glória a Deus. Aleluia. E Deus é amor. Deus é amor. Então Ele nos ama. Glórias a Deus. E Ele quer o nosso melhor. Então precisamos saber o que Deus quer. Aleluia. Nos ensinar. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos algumas formas, de nos relacionarmos com o nosso Pai, com Deus. Vou aqui mencionar algumas dessas formas de relacionamento com Deus. A oração, a leitura da palavra, a adoração e uma vida consagrada. São algumas, das formas que nós temos para nos relacionarmos com Deus. E eu quero falar um pouco sobre cada uma delas. Amém? Glória a Deus. Começando então, falando sobre o nosso relacionamento com Deus através da oração. Louvado seja Deus. Então, como cristãos, nós precisamos sentir a necessidade de orarmos ao nosso Deus. Tem que ser algo que nós sentimos a necessidade. Não é uma obrigação. É algo que nos dá prazer. É algo que nós queremos. É algo que nós desejamos. Glórias a Deus. Assim como você deseja conversar com o seu cônjuge, com os seus pais, com os seus filhos, você tem essa necessidade de conversar com eles, nós também temos que ter a necessidade de conversar com Deus. Porque a oração é o que nos aproxima de Deus. É o que nos leva a termos intimidade com Ele. É muito importante, então, termos uma vida de oração. Então, por isso, quando nós estivermos orando, nós precisamos ter um coração focado e honesto diante dele. Quando você estiver orando ao Senhor, seja totalmente honesto. Aleluia, glórias a Deus. Deus, Ele conhece o nosso coração, a nossa mente. O Senhor, Ele nos sonda. Glórias a Deus. Mas como é bom quando Deus ouve de nós aquilo que nós estamos precisando. Como é bom quando Ele ouve de nós aquilo que nós clamamos, aleluia, a Ele. Glórias a Deus. Deus quer ouvir a sua voz. Aleluia. Glórias a Deus. Mas nós não podemos apenas dizer palavras sem entusiasmo, apenas cumprindo uma formalidade. Deus falou na sua palavra, não usarmos de vãs repetições, E nem termos o pensamento
em outras coisas no momento em que nós estivermos falando com Ele. Glórias a Deus. Assim como nós falamos, nós temos que estar focado. Quando nós estamos falando com Deus, nós precisamos desejar, sentir a presença do Senhor. Glórias a Deus. No momento em que nós estamos falando com Ele. Então, para isso, nós precisamos ter o nosso pensamento nele. Glórias a Deus. Não estamos pensando em outras coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E enquanto oramos, nós então devemos contar a Deus sobre os nossos verdadeiros estados, sobre as nossas dificuldades. Aleluia. Nós devemos nos abrir por completo para Deus. Sermos sinceros com Ele na hora que nós estivermos orando a Ele. Glória a Deus. E só então nós vamos ter resposta para as nossas orações. Só assim nós seremos iluminados. Nós teremos a nossa mente esclarecida de várias coisas que hoje a gente não compreende. E aos poucos nós conseguiremos entender a vontade de Deus para nós. Então veja como é importante nós termos uma vida de oração. Como é importante nós nos achegarmos a Deus através da oração e recebermos resposta para o que está afligindo a nossa alma. Glórias a Deus. Como é importante nós termos uma vida de oração. Glórias a Deus. Então, se nós sempre falarmos com Deus, expressarmos a Ele o que está em nosso coração e formos francos com Deus, Ele verá que a nossa oração é sincera e não apenas mera formalidade. Glória a Deus. Então, tenhamos uma vida de oração. Tenhamos uma vida onde nós estamos sempre buscando a presença de Deus através da oração. Buscarmos intimidade com Ele através da oração. Sendo francos, nos abrindo por completo. Glórias a Deus. Porque Ele vai falar conosco. Você vai ter resposta, aleluia, para aquilo que você está levando ao Senhor nas suas orações. Jesus ele também nos instrui em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus. Não deixa que nada interrompa esse diálogo teu com Deus. Não deixa que nada interrompa essa conexão sua com Deus. Aleluia. Procura evitar qualquer tipo de assunto, pessoas ou coisas que possam perturbar a sua mente no momento em que você estiver orando com Deus. Procure um ambiente silencioso para estar falando com teu Pai nas tuas orações. Amém? Então é importante que nós tenhamos relacionamento com Deus através da oração. Vamos falar sobre relacionamento com Deus através da leitura da palavra. Aleluia. Também é muito importante que nós tenhamos o costume de ler a Bíblia. Aleluia. Mas não apenas ler. Nós temos que nos esforçar para refletir na palavra de Deus, naquilo que Ele está nos falando. Nós não podemos apenas ler sem devoção, ler sem atenção, desatento, sem meditar naquilo que Deus está nos falando, né? Nós não podemos estar com a nossa mente em outro lugar, vagando pelo mundo, enquanto a gente está lendo a palavra de Deus. Nós temos que estar lendo a palavra de Deus com o desejo de ouvir a voz do Senhor. Quando você está lendo a palavra de Deus, Deus está falando contigo. Então você precisa estar atento ao que Deus está te falando. Glórias a Deus.
Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós temos que colocar o nosso coração diante dele, para descobrir por que o Senhor está nos dizendo aquelas palavras. Glórias a Deus. Quais os resultados que Deus quer que nós alcancemos através daquela mensagem, daquela palavra que nós estamos lendo? Como nós podemos praticar aquilo que nós estamos lendo na palavra de Deus em nossa vida, a fim de satisfazer ao Senhor, a fim de sermos felizes? Glórias a Deus. Então, quando nós estivermos lendo, não basta apenas ler, medite. Quando Deus estiver falando com você na palavra, medite. Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso? Senhor, qual é a vontade do Senhor que o Senhor está revelando para mim através dessa palavra? Que resultados o Senhor quer alcançar na minha vida através dessa palavra que eu estou meditando? Glória a Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Salmo 119 e o versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Desviei os meus pés de todo caminho mau para guardar a tua palavra. Glória a Deus. Glórias a Deus. O salmista aqui diz que ele escondeu a palavra, ele guardou a palavra de Deus no seu coração. Aleluia. Por quê? Porque ele desejava cumprir a vontade de Deus. Ele não queria pecar contra o Senhor. Se nós queremos aprender o que Deus quer de nós precisamos conhecer a sua palavra. Se nós queremos nos desviar de todo pecado, nós precisamos conhecer a sua palavra. Se nós queremos nos desviar de todo caminho mau, nós precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, quando nós ponderamos na palavra de Deus desta forma, quando nós meditamos na palavra de Deus assim, nós vamos entender cada vez mais a vontade do Senhor. Glórias a Deus. E assim, então, nós poderemos agir de acordo com a sua vontade em qualquer situação. Glória a Deus. Então tenha prazer em ler a palavra do Senhor. Sinta alegria, aleluia, quando você estiver meditando, quando Deus estiver falando com você através da sua palavra. Olha também o que diz Salmos 119, versículos 165 e 162. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela ilumina os nossos passos. Glórias a Deus. A nossa mente, a nossa vida. Glória a Deus. Folgo com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Ele está dizendo, eu fico tão alegre quando eu estou lendo a tua palavra, como uma pessoa que acha um tesouro. Imagina alguém que acha um tesouro, a alegria que ele sente. É isso que o salmista está dizendo. É isso que ele estava sentindo, essa alegria. Então nós temos que ter essa alegria também, esse desejo também de ouvir e aprender, aleluia, através da palavra de Deus. E assim nós estaremos estreitando ainda mais o nosso relacionamento com o nosso Pai. Amém? Conhecendo a sua vontade através da sua palavra. Glória a Deus. Outra forma então de relacionamento com Deus, através da adoração. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando adoramos a Deus, nos aproximamos dele com amor, reverência e humildade, reconhecendo-o e aceitando-o como Rei soberano, Criador do universo e nosso amado e infinitamente amoroso Pai. Glória a Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus através da adoração, quando nós estamos adorando a Ele, significa que nós estamos revelando que temos amor, reverência diante do nosso Deus. Glórias a Deus. Humildade diante do nosso Deus, reconhecendo Ele como Criador de todas as coisas, como Rei soberano, glórias a Deus, como aquele que é o nosso amado e amoroso Pai. Então, quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos mostrando ao Senhor o nosso amor e a nossa reverência a Ele.
Então a adoração, ela não é apenas para mostrar o nosso amor e a nossa devoção a Deus. Porque a adoração, ela também nos dá forças para guardar os seus mandamentos, para fazer a sua vontade. Aleluia, glórias a Deus. Os irmãos lembram, né, o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles estavam na prisão, foram aprisionados, porque estavam fazendo a vontade de Deus. Mas naquela prisão eles começaram a adorar. Eles começaram a adorar a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E nós vemos que aquilo deu forças para ele. Suportar aquele momento difícil. Quando você estiver atravessando um momento difícil, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. E nós vimos que durante aquela adoração, Deus moveu. Ali Deus enviou um terremoto, as cadeias foram todas abertas e houve salvação na casa do carcereiro. Glória a Deus. Tudo isso por causa da adoração verdadeira, né? Então, por meio da adoração, nós temos então ainda mais fortalecida a nossa confiança e a nossa fidelidade a Deus. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus. Mas é importante entendermos que a adoração não é somente cantar louvores e dizer que o amamos. Não é apenas isso. Adoração é o nosso desejo de comunhão do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. É a nossa necessidade de sentir a sua presença. Glória a Deus. A adoração representa então o nosso desejo de louvar o nome do Senhor, aleluia, com as nossas atitudes também, né? Significa, quando nós estamos adorando a Deus de forma verdadeira, que nós queremos agradá-lo em tudo. Glórias a Deus, aleluia. Nós queremos que o nosso espírito esteja em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus. Nós queremos fazer a sua vontade, para sentirmos ainda mais a sua presença no momento em que nós estamos adorando a Ele. Oh, glórias a Deus. A gente precisa sentir desejo de adorar o Senhor, independente da situação que nós estivermos atravessando. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos declarando a Ele o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa confiança, mas também queremos manifestar o nosso desejo de agradá-lo, o nosso desejo de sentir a sua presença. Glórias a Deus. Sabendo que Deus é o Senhor, Rei, soberano, Criador de todo o universo. Então nunca coloque nada acima de Deus. Se nós colocarmos qualquer coisa, qualquer pessoa acima do amor de Deus, nós estaremos adorando a essa coisa ou essa pessoa. Isso chama idolatria, que Deus abomina. Glória a Deus. Então que Deus seja prioridade na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, Ele nos criou para adorá-lo. Deus nos criou para adorá-lo. Ele tem que ser prioridade, porque Ele é a razão da nossa existência. Ele é a razão do fôlego, aleluia, que nós temos nos nossos pulmões. Glórias a Deus. Ele é a razão da vida que há em nossos ossos. Assim como nós lemos no Salmo 150, versículo 6, que diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Glórias a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Por isso Jesus ensina em João 4:23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Glórias a Deus. Que nós sejamos então esses adoradores que Deus busca. Assim como nós lemos, né? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então louve ao Senhor. Glórias a Deus. Tenha um relacionamento com Deus através da adoração. E outro relacionamento que nós vamos falar
que nós precisamos ter com Deus é através de uma vida consagrada a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Para vivermos um relacionamento pleno com Deus, nós precisamos viver em obediência e compromisso com a palavra de Deus. Então as nossas atitudes, palavras e escolhas devem honrar e louvar o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos então que ter uma vida consagrada a Deus através da nossa obediência e do nosso compromisso. Glórias a Deus. Não basta dizer que amamos a Deus, não basta aparentarmos, para todas as pessoas que somos seus servos, mas se nós estivermos fazendo coisas que não agradam ao Senhor, isso vai ser ruim para nós. Glórias a Deus. Isso não vai agradar a Deus. Isso não vai nos dar uma vida de relacionamento com Ele, se nós não estivermos consagrando a nossa vida ao Senhor. Olha o que o Senhor disse através de Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Aqui Deus estava falando através do profeta Isaías que aquele povo aparentava apenas que era servo, mas não fazia coisas que honravam ao Senhor. O seu coração estava se afastando de Deus. Eles não estavam tendo um bom relacionamento com Deus. Aleluia. Por quê? Porque aquilo que eles estavam demonstrando não era verdadeiro. Não era verdadeiro. Glórias a Deus. Eles estavam louvando e honrando ao Senhor com os seus lábios, mas as suas atitudes não estavam honrando e louvando o nome do Senhor. Então nós temos que ter atitudes que honram e louvam o nome do Senhor. Glória a Deus. E por isso então nós entendemos que ter uma vida consagrada a Deus significa então separar-se de tudo que não é agradável aos olhos do Senhor. Significa nos rendermos à sua vontade e à sua palavra a cada dia. Todos os dias quando você levantar, pense assim: hoje a minha vida será consagrada a Deus. Tudo aquilo que eu fizer vai estar louvando o nome do Senhor. Faça um esforço para que seja assim. Cada minuto do dia que Deus te concede, seja consagrado para honrar e louvar o nome do Senhor. Amém? Isso não significa que nós vamos ter uma vida perfeita, que nós não vamos mais pecar. Porque nós sabemos que todos nós somos falhos e nós tropeçamos em palavras e atitudes, não é? Mas significa que nós teremos o desejo de buscar uma vida de santidade, uma vida onde nós estamos querendo nos separar daquilo que não agrada a Deus e nos arrependermos quando nós falhamos nessa nossa busca da santidade. Glórias a Deus. Quando você errar, quando você pecar, se arrependa, peça perdão a Deus e corrija aquilo que você fez, aleluia, para que você não faça mais. Amém? Sempre faça aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Esteja sempre se voltando para Ele, para que Ele possa então te aperfeiçoar a cada dia. Glórias a Deus. Aleluia. Assim como na palavra que nós sempre lemos, na Santa Ceia, onde Deus fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, façamos um exame todos os dias. Se nós falhamos em algum momento no nosso dia, na busca da santidade, se nós fizemos algo que entristeceu a Deus e ao seu Espírito Santo, então se arrependa, peça perdão a Ele. A palavra de Deus em Lamentações, capítulo 3, versículo 40, diz: esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Amém? Então, se você falhar, volte para o Senhor. Se corrija, peça perdão.
a Deus. E continue buscando uma vida de santidade todos os dias. Busque sempre ter uma vida consagrada a Deus, todos os dias. Uma vida consagrada em obediência a Deus, ela traz muitos benefícios e inúmeros resultados. Então, por isso nós precisamos nos consagrar cada dia mais à vontade do nosso Pai. Amém? Tenha cada dia mais esse desejo, essa vontade e esse esforço de consagrar-se, consagrar a sua vida a Deus. Em Josué, capítulo 3, versículo 5, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Glórias a Deus. Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilha, aleluia, na tua vida. Glórias a Deus. Quando Josué falou isso, eles estavam prontos para atravessar o Jordão, né? E Josué pediu para que o povo se santificasse. E eles viram, né, que Deus fez com que as águas do Rio Jordão se abrissem para que eles atravessassem. Olha que maravilha que Deus fez, aleluia, glórias a Deus, porque eles buscaram a santificação. Busque uma vida consagrada a Deus. Amém? Tenha um relacionamento com Deus através de uma vida consagrada a Ele. Amém? Glória a Deus. Falamos então sobre o nosso relacionamento com Deus. Vamos falar um pouco sobre o nosso relacionamento com os outros, né? Com os outros. Aleluia. Então, nosso relacionamento com as outras pessoas. Aleluia. Grande parte dos atritos que existem nos relacionamentos acontecem quando tentamos impor a nossa vontade aos outros, quando tentamos administrar aquilo que os outros têm que fazer, quando tentamos controlar a vida ou a vontade das outras pessoas, né? Grande parte dos conflitos acontecem quando nós não respeitamos o muro, né? Quando nós não respeitamos as vontades das outras pessoas, queremos que eles ajam de acordo com a nossa vontade. Grande parte dos conflitos acontecem assim. Então a gente não pode esperar que os outros vivam segundo os nossos padrões, os nossos ideais, que eles se ajustem aos nossos conceitos de como eles deveriam ser, né? Então, que não julguemos. Deus não nos chamou para sermos juízes. Amém? Glórias a Deus. Em Romanos, diz assim, Romanos 14, versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Amém? Glórias a Deus. Então que não julguemos. Aleluia. Mas que o teu propósito seja não causar nada, aleluia, que venha escandalizar, né? Ou fazer o seu irmão tropeçar. Você tem que ter uma conduta, glórias a Deus, para que o teu irmão possa seguir em paz. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. É o que diz a palavra no versículo 19. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Sigamos as coisas que servem para a paz e para a edificação. É assim que nós temos que proceder com as outras pessoas. Glórias a Deus. Então, que flua em nós o Espírito de Deus, que criou pessoas diferentes. Deus criou pessoas de estatura alta e baixa, gordos e magros, negros e brancos, mulheres e homens, ricos e pobres, ilustres e desconhecidos, inteligentes e sábios, doutores e indoutos, pessoas sem instrução, etc. Deus criou pessoas diferentes. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, que nós aprendamos a conviver com as diferenças, que a gente aprenda a respeitar a individualidade e a forma como cada um vê o mundo no Senhor. Amém? Então, para que tenhamos um bom relacionamento com as outras pessoas, que nós aprendamos, não é? Que as pessoas não são iguais. E os pensamentos delas também não são iguais aos nossos pensamentos. Amém?
Paulo, ele ensina em Romanos, capítulo 15, versículo 1, na palavra de Deus, mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, não é? Não vamos querer impor a nossa vontade para as outras pessoas. Quando Paulo falou isso, ele estava se referindo aos judeus, porque eles tinham como lei de não comer carne, né? Então, ele disse, se comer carne escandaliza teu irmão, não adianta você querer impor a tua vontade, não é? Sobre ele. Suporte aquilo que é o que ele acredita, né? Glórias a Deus. Devemos suportar, então, aleluia, as pessoas e não querer que elas nos agradem. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Amém? Glórias a Deus. Cada um de nós agrade o seu próximo naquilo que edifica. É o que diz a palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Falamos do relacionamento com os outros e agora o último item, o nosso relacionamento conosco, você. Amém? Então, vem aí uma pergunta. Quem é você? E um exercício. Vá até o espelho. Olhe para essa pessoa que está ali, sendo refletida na imagem. Você conhece essa pessoa que está refletida ali na sua frente, no espelho? Conhece? Essa pessoa é a pessoa que você sonhava ser? Essa pessoa é uma pessoa generosa? É um bom marido? É uma boa esposa? É um bom filho? É uma boa filha? Mas principalmente, pergunte ao seu reflexo. Você é um bom exemplo? Aqueles que se espelharem em você serão boas pessoas? E como seria o mundo se fosse habitado por pessoas iguais a você? São perguntas que nós podemos fazer para entendermos, né, que Deus, ele está nos aperfeiçoando todo dia. Então, que nós permitamos que o Senhor nos aperfeiçoe a cada dia. Glórias a Deus. Que nós possamos enxergar nossa necessidade de sermos transformados a cada dia. Glórias a Deus. Nós vemos nos dias atuais uma grande busca de pessoas por psicólogos. Por quê? Porque elas não estão em paz consigo mesmas, né? Porque elas sentem necessidade de alguma mudança. Glórias a Deus. Mas olha, Deus, ele nos deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em nós. E o Espírito Santo, ele nos convence. Ele nos convence de que nós precisamos mudar. Então seja sensível ao que o Espírito Santo te diz. Seja sensível ao que Deus te fala na palavra do Senhor. Esteja a todo tempo pedindo ao Senhor, Senhor, me transforma. Senhor, eu quero ser um vaso novo nas tuas mãos, a todo dia. Glórias a Deus. Porque cuidar de si é o grande mandamento. Cuidar bem de si é também um grande mandamento, né? Jesus falou, ame o próximo como a ti mesmo. Você precisa estar em paz com você. Amém? Então, tenha esse pensamento. Primeiro você. Amém? Glórias a Deus. Vou dar aqui um exemplo. Imagina que você está num avião e aquele avião entra numa área de turbulência. Se quem já voou sabe como é isso, né? O avião parece que treme todo. Imagina que aquela turbulência cada vez aumenta mais. E aquele avião entra em pane, né? Falha de motor. Imagina isso. O que você vai fazer num momento como esse? Sabe o que você precisa fazer? Primeiro, coloque a máscara em você. Não adianta você querer sair querendo ajudar as pessoas se você ainda não está preparado. Você precisa se preparar. Coloque primeiro a máscara em você
para depois você poder ajudar os outros. O que Deus está nos falando? Primeiro você muda a você mesmo, para depois poder ajudar os outros a mudarem. Amém? Olha o que Deus nos ensina em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Cuide primeiro de você, para que depois você possa ajudar as outras pessoas. Glórias a Deus. Tem cuidado de ti mesmo. Persevera nas coisas que Deus te ensina através da sua palavra. Porque quando você faz isso, você vai estar salvando a tua alma. E você também vai poder ajudar as pessoas que estão te ouvindo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, cuidar de si é um grande mandamento que nós precisamos ter também o cuidado. Amém, igreja? Glórias a Deus. Vamos então na conclusão desse estudo. Oh, glórias a Deus. Talvez você esteja vivendo menos do que a vida abundante que Jesus conquistou e garantiu para você. Né? Pensa nisso. Será que você está vivendo essa vida abundante que Deus disse através do Senhor Jesus que nós teríamos? Então, para ter essa vida abundante, procure viver em plena comunhão e harmonia com Deus, com as pessoas e também em paz com você mesmo. Glórias a Deus. E então você experimentará a plenitude dos relacionamentos. Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Eu quero então agradecer a todos vocês que acompanharam, né, o estudo da palavra de hoje. Eu espero que Deus tenha falado fortemente ao coração de cada um, assim como falou comigo. Eu espero em Deus, né, que o desejo de transformação venha fluir nas nossas vidas a todo dia. Amém? Glórias a Deus. Que sejamos cada vez mais pessoas que buscam ter um bom relacionamento. Amém? Assim como Deus nos ensinou hoje nesse estudo. Vamos agradecer ao Senhor? Senhor meu Deus, Pai amado, Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra que o Senhor nos permitiu nesta noite. Oh Deus, que nós possamos meditar em tudo que o Senhor nos falou, para que possamos melhorar a cada dia. Senhor, ajuda-nos a melhorar a cada dia. Sim. Senhor, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor, aleluia, nos aperfeiçoe. Aperfeiçoe a nossa vida todo dia, Senhor. Oh Deus, que tenhamos o desejo, Senhor, de estarmos melhorando os nossos relacionamentos, nos nossos relacionamentos com o Senhor, nos nossos relacionamentos com as pessoas que estão ao nosso redor e também conosco mesmo. Oh Deus, nos ajuda, Pai, aleluia, a estarmos sempre vivendo conforme o Teu propósito, Pai. E assim nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.